A história começa com o melhor jogo de realidade virtual do mundo chamado Satisfy, com mais de 2 bilhões de jogadores únicos em todo o mundo. É um mundo de fantasia tão vasto e variado em seu conteúdo que é amplamente considerado como outro mundo. Em muitas terras desse mundo, ainda não foram exploradas, sendo o número maior do que as terras que foram exploradas. Uma delas é a Caverna do Extremo Norte, conhecida como a área mais profunda em todas as localizações da caverna, repleta de vários itens e equipamentos que aguardam pacientemente até que um usuário os descubra. Grid, um jogador de nível 73 da classe Guerreiro, foi o sortudo que conseguiu encontrar a caverna. Inicialmente, Grid estava lá para realizar a missão de categoria S de Arlesher. No entanto, quem imaginaria que ele encontraria a Caverna do Extremo Norte, repleta de itens valiosos como tesouros? Na frente de Grid, havia um livro coberto de vermelho, o item da missão de categoria S de Arlesher, o lendário livro raro do artesão. Grid agarrou o livro enquanto enxugava suas lágrimas. Foi uma jornada muito longa até que finalmente conseguiu encontrar o item valioso. Talvez se fosse outro jogador, teria desistido a essa altura. Grid resmungou irritado, chamando a missão de categoria S de estúpida, pois poderia deixá-lo parar no meio do caminho, afinal, todo o dinheiro que gastou em poções e equipamentos. Grid jurou que, se não fosse pago adequadamente, nunca mais trabalharia com Asher. Com base nas informações na janela da missão, era necessário um olho de paládio para avaliar o livro. Grid ficou pensativo, pois os olhos de paládio são itens de avaliação de alta qualidade com preços muito caros, chegando a centenas de milhares. Grid agachou-se segurando a parte de trás da cabeça em frustração, sem saber quanto mais dinheiro teria que gastar no jogo. Ele havia feito muitos empréstimos pelo bem do jogo. Grid se levantou, seu rosto se transformou em alegria. Não importa quanto dinheiro ele gastasse, ele sempre poderia ganhar mais. Grid decidiu comprar o olho de paládio e usá-lo para avaliar o lendário livro raro do artesão. O livro começou a emitir uma luz extremamente deslumbrante, e uma série de informações sobre o livro começaram a surgir. O livro é o livro raro de Pagma, que contém os segredos de Pagma, o lendário ferreiro que ultrapassa os limites humanos. Se o livro for usado, o usuário se tornará descendente de Pagma, tornando-se um item de classificação lendária com uma reputação aumentada em 500 em todo o continente. Deixou Grid atordoado por um momento antes de finalmente cobrir a boca em incredulidade quando leu a classificação do livro, pensando que receberia um item lendário útil, o que o deixou mais do que um pouco feliz. Com aquele livro, Grid estava confiante de que poderia obter o trabalho mais forte que existia. No entanto, Grid também se lembrou da razão pela qual estava lá. Ele veio para a Caverna do Extremo Norte não para recuperar o livro, mas sim para concluir uma missão de categoria S. Ignorar a missão não era uma ação sábia, mas uma parte dele queria algo diferente. Grid pensou em vender o livro para obter um lucro líquido. Ele poderia ganhar centenas de milhões facilmente, considerando que a classificação do item era lendária. Grid lembrou que, devido a empréstimos estudantis e custos com jogos, ele teve que trabalhar em empregos como trabalhador braçal. Jogar games era a única confiança que Grid tinha. No entanto, como ele passou tanto tempo no jogo Satisfy, seus amigos o abandonaram e até sua própria família o considerava como lixo. Agora, tudo acabou. Grid abraçou o livro enquanto chorava feliz. Finalmente, ele poderia dizer adeus à sua vida de perdedor. Com entusiasmo, Grid pretendia desconectar-se do jogo para vender os itens rapidamente. Inesperadamente, o sistema não permitiu que ele saísse. O que surpreendeu Grid foi quando a janela de missão exibiu informações sobre mudanças na missão. A missão, que anteriormente continha o pedido secreto de Arlesher de categoria S, agora mudou para a Ira de Arlesher, rank SS. Algum tempo depois, Arlesher chegou ao local junto com seus subordinados. Novas informações surgiram na janela da missão, indicando que Arlesher, ao perceber a ganância de Grid ao roubar itens da missão, ficou cego de raiva e mataria Grid para recuperar o item. Um homem de cabelos castanhos longos, que não era outro senão Arlesher, denunciou as ações de Grid. Arlesher afirmou que Grid estava cego de raiva, apesar do contrato. Grid decidiu traí-los. Grid negou firmemente. Arlesher não sabia de todas as dificuldades que ele enfrentará para chegar à Caverna do Extremo Norte,
enquanto o homem não fez absolutamente nada para ajudá-lo. Arlesher não ouviu as desculpas de Grid e ordenou que seus homens espancassem o jovem. Um de seus subordinados agora estava atrás de Grid, balançando a espada, pronto para cortar o pescoço do jovem. Grid pulou para o lado. Ele não permitiria que ele morresse, não importa o que. Grid completaria a missão. Ele era um jogador de nível 73 e também tinha habilidades. Grid lançou a habilidade Atordoar para formar um escudo guardião. Ele pretendia destruir primeiro os homens de Arlesher. No entanto, o atordoamento não funcionou. Em vez disso, foi o corpo de Grid que foi lançado para longe pelos ataques dos homens de Arlesher. Mesmo tendo repelido o ataque, os pontos de vida de Grid foram reduzidos pela metade. Ele sabia que Arlesher era um NPC de nível 300, mas quem poderia imaginar que seus subordinados também eram tão fortes? Grid queria chorar desde o início. A missão não parecia destinada a ele. Claro, ele sabia que algo assim aconteceria desde o início. Sua sorte era péssima. Grid de repente se lembrou do livro que conseguiu há algum tempo. Ele se perguntou o que aconteceria com o livro se fosse morto. Poderia ser que o livro também desaparecesse? Ele não poderia completar a missão e não venceria assim. Além disso, ele não receberia ouro pelo item se o item também desaparecesse do inventário. Ele não sabia o que fazer a seguir. Havia apenas uma maneira para Grid impedir que tudo isso acontecesse. Grid jogou sua espada e então pegou o livro raro de Pagma, como se soubesse o que Grid queria fazer. Arlesher ordenou que seus homens parassem Grid. No entanto, era tarde demais. Grid havia aberto o livro. Primeira luz envolveu o corpo de Grid. A mudança havia começado. Todas as habilidades e estados também foram redefinidos. Agora, Grid tornou-se o descendente de Pagma. Mesmo que no jogo sua profissão tenha mudado para trabalhador braçal, Grid não ficou muito desapontado. Além disso, devido aos efeitos da profissão, Grid sentiu que havia se tornado bastante forte. Ele estava muito satisfeito ao ver Escher sofrer porque não pôde impedi-lo. Após a transformação ser concluída, Grid retornou ao nível 1 e também ganhou o apelido de aquele que se tornou uma lenda. Grid exclamou animado que essas pessoas iriam morrer. No entanto, antes que ele terminasse a frase, uma espada arranhou sua testa, fazendo com que morresse instantaneamente. A realidade era muito diferente do que ele havia imaginado. Enquanto isso, informações sobre a mudança de profissão de Grid chegaram aos ouvidos do desenvolvedor do jogo, Satisfy. O desenvolvedor correu para a sede para ouvir relatórios adicionais sobre isso. O homem sorriu levemente. Era a primeira vez que ele ouvia falar de uma mudança de profissão, e achou aquilo interessante. Depois de ser morto pelos homens de Arlesher, Grid perdeu 2 níveis e seu nível atual era -1. O sistema do jogo informou que Grid falhou em completar a missão. Como consequência, ele não poderia entrar no território do patrocinador novamente e os soldados do patrocinador o matariam se ele tentasse entrar naquele território. Pouco depois de sair do jogo, Grid foi imediatamente recebido por sua mãe o repreendendo por passar muito tempo jogando. Ao chegar, o escritório central do Satisfy, Lin Xialo, CEO do grupo Satisfy, sem mais delongas, perguntou imediatamente sobre a mudança de profissão que anteriormente havia sido informada a ele. Shoena, líder da equipe de operações do Satisfy, então relatou a ele que o ID do jogador que mudou de profissão era Grid, com o nome real de Xin Yang-Vo. Anteriormente, ele havia alcançado o nível 73 e agora está no nível -1 após completar a missão secreta do Príncipe Escher. Ele obteve o livro raro de Pagma, de acordo com informações do departamento. Shoena mencionou que Grid ou Xin Yang-Vo não trabalhou e é um viciado em jogos. 1 ano atrás, ele se trancou na cidade. Em apenas 3 meses, o jovem explorou muitas áreas e lutou contra monstros de nível 200 ou superior. Ele também morreu repetidamente no processo. A mulher ainda disse que a situação era considerada uma coincidência, considerando o jogo estúpido e ineficiente de Grid. No entanto, são sua determinação e obsessão que são os principais fatores no jogo. O CEO pensou que a verdadeira natureza de Grid era a de um trabalhador esforçado. Ele também informou ao líder da equipe que, segundo os cálculos do supercomputador Morpheus, a caverna do extremo norte e o descendente de Pagma deveriam ser encontrados nos próximos 2 anos.
A quest de Escher deveria ser aberta no nível 350 ou superior, mas Grid conseguiu superá-lo estando ainda no nível 73. E a coisa mais importante, na opinião dele, era o nível negativo. Desde que Grid mudou de classe, ele foi penalizado, e seu nível imediatamente caiu para o nível 1. Então, como falhou na quest paralela, perdeu mais 2 níveis. Normalmente, jogadores de nível 10 e abaixo não perdiam experiência quando morriam, mas Grid, ao contrário, reduziu seu nível para -1. O jogador médio ganha 10 pontos de status por nível, mas Grid estava no nível -1, o que exigiria mais 2 níveis para entrar na entrada normal, ou seja, no nível 1. Isso significava que Grid ganharia 20 pontos de status, o que não era normal para um jogador de seu nível. O CEO chamou isso de coincidência, mas, segundo ele, era uma situação anormal. Ele também estava curioso se as habilidades de Grid diminuiriam nas mesmas condições. No escritório de emprego, Yang Vo parecia perdido em pensamentos e não respondeu mesmo quando o oficial chamou seu nome várias vezes. Finalmente, quando alguém sacudiu seu ombro, Yang Vo só percebeu naquele momento. A pessoa disse a Jun-Mu que seu nome havia sido chamado. O funcionário que estava chamando Yang Vo parecia um pouco irritado, falando em um tom um pouco alto. O homem disse a Yang Vo para se apressar e pegar seu salário para poderem ir para casa. Yang se desculpou e então se apressou para receber seu salário. Assim que ele se levantou, começaram a surgir boatos desagradáveis atrás dele. As pessoas começaram a falar negativamente sobre ele ser viciado em jogos. Após receber seu salário de meio período, Yang Vo olhou para o pagamento do dia. Ele achou que o dinheiro era suficiente para jogar hoje. Yang soltou um suspiro pesado, lembrando-se dos itens que ele havia obtido anteriormente. O livro deveria mudar sua vida, no entanto, por causa de seu erro, centenas de milhões desapareceram. Yang Vo havia passado muito tempo construindo sua reputação na cidade, mas tudo acabou em um instante, e seu nível tornou-se -1. Yang Vo suspirou novamente, perguntando-se se deveria encontrar algo mais para fazer. Ele deveria ter outras habilidades além de jogar, certo? No entanto, no final, Yang Vo decidiu tentar o jogo Satisfy novamente. Lin Xialo, CEO e desenvolvedor do jogo Satisfy, dirigia seu carro por uma rua tranquila. Ele não achava que havia algo de especial no jogador chamado Xin Yang Vo. No entanto, para ser honesto, o jovem estava acima da média. Enquanto dirigia, Lin Xialo viu Yang Vo sentado não muito longe da estrada principal. Ao ouvir as palavras do jovem acidentalmente, Lin Xialo sorriu levemente. De repente, ele pensou que Yang Vo não conhecia a palavra render-se de forma alguma. Yang Vo se preparou novamente em sua cápsula de jogo. Decidiu jogar mais uma vez, uma última vez. Apesar de ter perdido tudo, ele queria verificar que tipo de trabalho seria após o reset do nível. Yang Vo pensou que, enquanto a cápsula segurasse, tudo estaria seguro, não importa o que. Ele reconectou ao jogo Satisfy como Grid. Desta vez, ele se encontrou no meio de uma floresta baldia no nível 4. Grid olhou ao redor. O lugar não parecia em nada com o que ele havia entrado ontem. Mesmo que ele nunca tivesse explorado aquele lugar antes, Grid tinha certeza de que ainda estava no território do país patrocinador. Enquanto caminhava procurando direções, Grid murmurou irritado. Expulsaram-no apenas porque ele os traiu, ele achava isso demais. Grid parou em frente a uma caverna rochosa imponente. Ele se esgueirou para ver o que estava acontecendo dentro. Acontece que a caverna é o Templo Yatin, e os seguidores do templo estavam realizando rituais estranhos com uma mulher. Grid tentou ao máximo tornar sua presença desconhecida para os seguidores do Templo Yatin. O santuário era destinado a jogadores de nível 150 ou acima e era muito perigoso para aqueles no nível 1. Ao verificar suas estatísticas, Grid imediatamente comentou que tinha estatísticas semelhantes às de uma mosca, percebendo que ele estava realmente no nível -1. Aconteceu que não era um bug do sistema. Mesmo assim, Grid tinha algumas opções boas. Ele poderia usar suas habilidades de fortalecimento para ganhar dinheiro para itens. Grid tentou usar a grande espada Mamon e a armadura de placa de Mengel e descobriu que funcionava. Agora ele usava uma armadura semelhante à que usava no nível 73. Grid ficou um pouco surpreso.
Ele não pensava que poderia usar um item de nível 60 anteriormente e precisava de 200 de força para poder usar aquele item. No entanto, agora, no nível -1, com a condição de força muito longe de 200 pontos, ele ainda podia usar ambos os itens, mesmo com uma penalidade. O poder de ataque da grande espada ainda era de 200, e a armadura de placa podia dar a ele cerca de 130 de defesa. Itens de nível 1 não ofereciam benefícios algum, então, mesmo com uma penalidade, na opinião de Grid, ainda era 10 vezes melhor. Os empolgantes trabalhos lendários de Grid e Elton Joy eram verdadeiramente extraordinários, permitindo-lhe usar um item de tão alta qualidade. Ele realmente era abençoado com boa fortuna. A empolgação de Grid não durou muito. De repente, ele se lembrou de que se era um calabouço de nível 150, significava que tudo na área tinha o mesmo nível. Grid não sabia mais se o jogo estava tentando recompensá-lo e matá-lo ao mesmo tempo. Gritos de dor eram ouvidos de baixo e ecoavam por toda a área da caverna. Grid percebeu o que essas pessoas estavam fazendo. Se isso era o Templo Yatin, Grid imaginava que as pessoas encapuzadas realizando rituais estranhos lá embaixo deviam ser devotos de Yatin. Se ele se movimentasse por ali, seria o mesmo que se expor à morte. Um leve arranhão deles o mataria instantaneamente. No entanto, Grid acreditava que, desde que não fosse pego, estaria seguro. Sem que Grid percebesse, alguém estava agora de pé atrás dele. Então, a mão da pessoa tocou repentinamente seu ombro por trás, deixando Grid chocado. Reflexivamente, Grid balançou sua espada para trás. O homem que quase foi atacado por Grid pediu-lhe que se acalmasse. O homem então abriu o capuz de sua capa e se apresentou como Doran, um guarda secreto sob as ordens de Erusten. Vendo como Grid atacou, Doran suspeitou que ele não era um dos seguidores do Templo Yatin. Após ouvir a explicação de Doran, Grid soube que a mulher lá embaixo era Irene, a filha de Erusten. Ela foi sequestrada durante uma viagem de férias. Doran disse que, embora a situação fosse difícil, era ótimo ter alguém ao seu lado. Enquanto Grid tentava assimilar as palavras do homem, uma nova missão apareceu de repente. A missão era resgatar a filha honrada do conde com dificuldade de rank S. A tarefa era salvar Irene em 1 hora. O prêmio por completar a missão era de 3.000 peças de ouro, além da oportunidade de se tornar genro de Erusten. Se falhasse, haveria uma redução de 2 níveis. Após ler os detalhes da missão, Grid amaldiçoou em seu coração. Doran pensou que Grid devia ser um jogador forte, considerando que a maioria das pessoas costuma ter medo devido ao medo, enquanto o jovem parecia bem. Grid não fazia ideia do que Doran queria dizer. Pensou que poderia suportar por causa das habilidades inatas que tinha. De fato, uma notificação apareceu na frente de Grid, indicando que ele tinha habilidade adicional de compostura, o que reduzia significativamente a possibilidade de ser afetado por condições anormais. Grid pensou que deveria aprender rapidamente sobre sua profissão. Doran sorriu com um rosto entusiasmado, pensando que um Grid guerreiro o ajudaria, e que os deuses estavam ao lado de Erusten. Doran também agradeceu Grid, que o ajudou em tempos difíceis. Inesperadamente, Grid, com uma expressão neutra mas cheia de firmeza, disse que não ajudaria Doran. Grid não se importava, mesmo que as recompensas da missão fossem enormes, mas não cairia no mesmo buraco 2 vezes. Sua situação atual era por causa da sua única missão de rank S. Grid disse que seria louco se quisesse realizar a solicitação de Doran. Doran implorou novamente, dizendo que não podia salvar Irene sozinho e que Grid era uma pessoa capaz de resistir à energia sombria. Grid recusou novamente, afinal, estava bem apenas porque teve sorte. Quem poderia garantir que a sorte ainda estaria com ele ao enfrentar os seguidores do Templo Yatin? Atualmente, ele estava no nível -1, e se falhasse, seu nível seria reduzido para -3, então Grid não queria correr nenhum risco. Enquanto insistia em recusar o pedido de Doran, Grid não percebeu que seu pé empurrou uma pedra até ela cair e atingir instantaneamente um dos seguidores do Templo Yatin, tornando a missão ativa. Doran disse que porque Grid matou um dos seguidores do Templo Yatin, agora era um inimigo do Templo Yatin, e ambos estavam no mesmo barco. Doran disse a Grid que os devotos de Yatin eram verdadeiramente fanáticos e realizavam sacrifícios humanos. Agora que Grid atacou um deles, essas pessoas definitivamente não o deixariam ir embora tão facilmente.
Doran continuou dizendo que era o destino deles e não havia sentido em reclamar. Doran se preparou com uma arma na mão enquanto abria caminho. Ele disse que deixaria a questão do resgate da princesa Irene para Grid. Os seguidores do Templo Yatin pareciam furiosos após Grid ferir um de seus camaradas, e eles avançaram em direção a Grid e Doran. Grid parecia estar em pânico. O número de inimigos era grande demais para os dois enfrentarem. Grid estava nervoso ao ver os seguidores de Yatin se aproximando, mesmo que ele estivesse usando todos os seus equipamentos. Devido às limitações impostas a Grid, seu status estava em torno do nível 34. Em tais condições, enfrentar os seguidores de Yatin era como se voluntariamente estivesse se entregando à morte. Grid estava confuso, pensando que iria morrer mesmo que tivesse acabado de derrotar um dos seguidores de Yatin. Um deles caiu para trás de Grid com uma adaga cravada na testa. Outro seguidor de Yatin atacou Doran, mas o homem conseguiu escapar. Doran saltou, lançando suas adagas novamente em cada um dos seguidores de Yatin que o cercavam. Grid, que assistia à luta de Doran, ficou impressionado. Ele não esperava que Doran fosse tão forte. O homem conseguia se mover muito rápido mesmo em espaços apertados. Grid pensou que havia a possibilidade de não morrer desta vez, e se tivesse sorte, talvez conseguisse completar a missão. No entanto, ao ver os seguidores de Yatin aparecendo novamente atrás dele, Grid pensou que o que imaginava talvez não acontecesse. Doran, percebendo isso, empurrou Grid para trás. Ele sabia que o jovem estava esperando para completar a missão de resgate de uma vez, em vez de perder tempo lutando contra os seguidores de Yatin. Grid gritou em pânico enquanto seu corpo caía livremente do topo da caverna. Ele pensou que desta vez não conseguiria escapar da morte. Felizmente, justo antes de seu corpo atingir o chão, Doran usou rapidamente um feitiço de levitação para restringir o corpo de Grid, evitando o dano da queda. Grid e Doran agora estão frente a frente com os seguidores de Yatin, que estão realizando um ritual com a princesa Irene como sacrifício. Eles começaram a recitar encantamentos para ativar a magia negra. No entanto, Doran não permitiu que os seguidores de Yatin concluíssem o feitiço. Ele lançou sua adaga direto no conjurador dos seguidores de Yatin, que estava longe de Grid. Observando Doran lutando contra os seguidores de Yatin, Grid percebeu que o homem era bastante impressionante, mesmo enfrentando um templo de nível 150 sozinho. Grid pensou que, se aquilo continuasse, talvez pudesse completar uma missão de Rank S por causa de um NPC, e a única coisa que ele podia fazer agora era incentivar Doran. Os seguidores de Yatin recitaram seus encantamentos mágicos novamente. Desta vez, Doran não conseguiu evitá-los, e a magia negra dos seguidores de Yatin começou a paralisá-lo. Grid, que viu Doran sendo atingido, retirou suas palavras. Ele disse que sempre quis ser servo de Yatin. Yatin gritou triunfante quando achou que Doran tinha sido derrotado. No entanto, Doran conseguiu quebrar a magia negra. Os seguidores de Yatin prepararam outro feitiço, mas sem dar a eles a chance de conjurá-lo, Doran lançou todas as suas adagas. Infelizmente, um escudo apareceu no meio dos seguidores de Yatin, protegendo-os dos ataques de adagas de Doran. Grid e Doran ficaram surpresos, não esperando que alguém bloqueasse o ataque. Uma mulher caminha elegantemente em direção à área que, a um momento, era o cenário da batalha entre Doran e os seguidores de Yatin. A mulher disse que não deixaria Doran ou Grid avançarem mais, pois guardar o ritual era uma missão de Rank S para ela. Além disso, a mulher se apresentou como Solak. Ela nunca pensou que um NPC famoso como Doran se tornaria seu inimigo. A mulher se apresentou como Yura e imediatamente desafiou Doran para uma luta. Yura, Ato da Bruxa do Sangue, é uma jogadora da Coreia do Sul. Ela é a primeira jogadora de magia negra de nível preto do mundo e a quinta globalmente. Yura é uma sensação global, famosa por seu talento e corpo bonito, aparecendo frequentemente nas telas de televisão. Conhecida como mestra entre todos os magos negros, Yura ultrapassou sozinho os limites padrão de sua profissão com combinações de magia incríveis e controle. O que fez Grid se perguntar foi por que Yura estava lá. Yura ataca Grid e Doran usando sua magia para causar uma pequena explosão na caverna. A mulher então perguntou a Grid se ele foi o responsável pela missão de Rank S anterior. Antes que Grid pudesse responder, Yura já continuava suas palavras.
Ela disse que aquele era o lugar perfeito para testar suas novas habilidades sem câmeras por perto, e tudo isso graças a Grid. Ao ver Grid usando a armadura Mengele e a grande espada de Mammon, Yura perguntou se a batalha foi muito difícil para Grid, um jogador de nível 80. Grid respondeu às palavras de Yura pedindo à mulher que não se gabasse. Ele apontou para Dora, dizendo a Yura que o homem era um famoso NPC. Yura liberou sua magia novamente, coincidentemente, porque queria pedir ajuda. Yura disse que precisava de um oponente para celebrar sua promoção para o nível 230, e Dora era o oponente certo. Dora avançou para atacar Yura, no entanto, a magia da mulher prendeu seus pés, impedindo que se movessem. No entanto, Dora não poderia permitir ser derrotado tão facilmente. Ele saltou para libertar suas pernas das restrições mágicas de Yura e contra-atacou com sua adaga. Doran gritou quando a magia de Yura o atingiu por trás e drenou seu sangue. Grid, ao ver Doran sendo atacado, entrou em pânico. Ele estaria em apuros se Doran morresse. Grid tinha certeza de que também passaria pela mesma situação. Yura planejava atacar Doran com uma habilidade avançada que usava 30% de harmonia e derrotar o homem. No entanto, sua suposição estava errada. Doran conseguiu sobreviver e olhou para Yura com raiva, exibindo o anel brilhante em seu dedo médio. Doran disse que mostraria a Yura o poder que protegeu a família por centenas de anos. Yura ficou surpresa, ela nunca imaginou que Doran pudesse usar uma habilidade de hipnose de nível 220 à força. Grid, ao ver que Doran estava bem, também perguntou surpreso. Doran mostrou o anel em sua mão, explicando que a habilidade especial do objeto, embora a defesa não fosse perfeita, protegeu-o da maldição e acelerou sua recuperação. Grid pediu firmemente pelo anel, e Doran e Yura voltaram a se atacar. Yura riu com irritação, ela não esperava que Doran fosse mais forte do que imaginava. Apesar de usar o último recurso, Yura estava determinada a lidar com eles como a mago de maior classificação. A única variável que Yura não considerou foi Grid. No entanto, ela também se perguntou quão perigoso seria um usuário de baixo nível em um nível tão alto. Os seguidores de Yatin, que foram anteriormente mortos por Doran, agora se levantaram novamente, o que irritou ainda mais Yura. Afinal, ela não queria completar a missão com a ajuda de NPCs. Yura então lançou seu feitiço final, que usava toda sua mana no nível máximo, a Tempestade Negra. O rosto de Doran mostrou preocupação, pois ele não conseguia evitá-lo. Parecia que tudo estava perdido agora. Inesperadamente, Grid correu subitamente para bloquear o ataque de Yura, impedindo que atingisse diretamente Doran. O efeito do ataque de Yura causou uma explosão enorme a ponto de nem Doran nem Grid serem vistos a olho nu. Yura vacilou. Usar um ataque tão grande dentro do templo parecia um pouco excessivo. No entanto, pelo menos, Grid e Doran estariam mortos, pensava Yura, ao ver que ambos estavam de pé em boas condições. Ela ficou muito surpresa e começou a se perguntar quem era Grid. Como poderia existir alguém tão forte que não percebesse isso? Não só Yura ficou surpresa, Doran e Grid também ficaram chocados. Doran percebeu que estava vivo depois de receber uma explosão tão grande do feitiço de Yura. De repente, Thorin pisou nas costas de Grid e pulou para atacar Yura. Yura rapidamente lançou o feitiço do Cristal Protetor como um escudo para que o ataque de Doran não a atingisse. Após gastar quase toda a sua mana para formar a Tempestade Negra, Yura começou a ser dominada pelos ataques de Doran. No entanto, antes que as coisas piorassem, ela planejava finalizar Grid primeiro. Infelizmente, quando Yura estava prestes a executar seu plano, o jovem já não estava lá. Acontece que Grid havia morrido e foi forçado a fazer logout pelo sistema. Aparentemente, quando Doran pisou nas costas de Grid, causou um dano negativo, levando-o a ficar sem HP. Grid amaldiçoou Doran, ele foi morto por causa desse homem. Como resultado, Grid perdeu 2 níveis e agora estava no nível -3. O sistema informou que Grid não poderia fazer login nas próximas 12 horas, pois havia morrido 2 vezes em 24 horas. Enquanto isso, no jogo, Yura olhava para a tela, irritada, porque Grid desapareceu subitamente da arena. Yura pensou que Grid havia passado a missão para ela por pena. Yura jurou que nunca perdoaria os insultos que Grid lhe dirigiu. Em contrapartida, Xiang Vo, no mundo real, gritou com raiva e amaldiçoou Doran.
O homem deu a ele uma missão que ele não queria, apenas para se matar. Yang Vo também culpou Yura. Se não fosse por ela, Yang Vo estava certo de que teria um final feliz. Para desabafar sua frustração, Yang Vo começou a escrever coisas ruins sobre Yura. Logo, a página principal da comunidade satisfeita estava repleta de artigos difamando Yura. Mesmo assim, Yang Vo não se sentia culpado. Pelo contrário, ele riu contente. De repente, uma voz soou, fazendo Yang Vo pular de surpresa. Quando ele virou a cabeça, uma adolescente já estava de pé atrás dele. A garota era Shin Sai-hye, a irmã mais nova de Yang Vo, com apenas 17 anos. Ao ver a condição bagunçada do quarto da irmã, em um tom cansado, Sai-hye pediu a Yang Vo para limpar seu quarto. Ela também disse a ele para se limpar por iniciativa própria. Sai-hye começou a limpar o lixo acumulado no quarto, se aproximou de Yang Vo e, desta vez, deu uma espiada no jogo que ele sempre jogava. Curiosa, perguntou ao irmão se ele realmente podia ganhar dinheiro com o jogo. Yang Vo contou a Sai-hye sobre o jogo, explicando que era um jogo popular com mais de 2 bilhões de jogadores. Ele disse que, se você jogar seriamente, pode se tornar uma pessoa bem-sucedida. Quando sua irmã viu os comentários desagradáveis que ele escreveu, Yang Vo se defendeu rapidamente, colocando a culpa em Yura. Ele não fez nada. Sai-hye olhou para Yang Vo com decepção, não esperava que seu irmão fizesse algo assim. Vendo que seu irmão mais novo não queria ouvir o que ele tinha a dizer, Young-mu clicou a língua, sentindo-se irritado novamente, pois Euro também estava realmente bagunçando a vida real. No dia seguinte, Young-mu relaxou sozinho em casa. Seus pais foram trabalhar enquanto seu irmão mais novo ainda estava na escola. Finalmente, ele poderia assistir aos canais relacionados ao Satisfy em paz. Assim que a televisão foi ligada, Yang Vo foi imediatamente saudado com notícias sobre o incidente no templo de Yaton, onde ele estava anteriormente. Yang Vo ficou muito surpreso ao testemunhar as notícias. Ele até cuspiu os noodles que estava comendo na televisão. O apresentador de notícias mostrou aos telespectadores a condição do templo agora colapsado. Baseado nos resultados da investigação, a pessoa responsável pelo incidente era Yura, uma maga negra que atualmente ocupa o 5º lugar no ranking global. O apresentador então entrevistou um jovem que supostamente foi testemunha do incidente. O jovem, com um penteado de cogumelo, disse que foi forçado a se refugiar no templo enquanto era perseguido por monstros. Quando ouviu o som de uma explosão, viu Yura prestes a usar um feitiço poderoso contra um dos jogadores. Lembrando dos eventos de ontem, o jovem continuou suas palavras. No entanto, algo surpreendente aconteceu, e até Yura ficou chocada. Ela lançou seu feitiço máximo, mas o jogador não ficou ferido, mesmo sendo atingido pelo ataque. O apresentador parecia surpreso. Se isso fosse verdade, o jogador em questão deveria ser um jogador de alto nível e famoso. No entanto, o jovem disse, ao observar Yura, ele morreu depois de cair de uma rocha, então ele não se lembrava claramente do rosto do jogador. Yang Vo, que assistia às notícias, ficou de boca aberta. Ele nunca pensou que se tornaria famoso após o incidente no templo de Yaton. Como ontem, agora a atenção de todo o mundo estava voltada para ele. Yang Vo sorriu amplamente depois de assistir às notícias. Ele poderia usar isso como um momento para lucrar. Yang Vo exclamou com alegria. Era verdadeiramente extraordinário, não havia como simplesmente se calar e morrer. Yang Vo pegou seu celular e rapidamente ligou para o centro de consultas. Ele queria relatar algo ao Global News. Young-mu disse que a pessoa relatada no templo de Yaton era ele. As pessoas do centro de consultas então o questionaram sobre coisas como seu apelido e nível. Assim que Young-mu disse que o nível era 3, a ligação foi imediatamente desconectada unilateralmente. Yang Vo olhou para baixo languidamente. Ele já esperava que algo assim acontecesse. Claro, ninguém acreditaria que um jogador de nível -3 entrou no templo de Yatin e enfrentou Yura, uma jogadora global no top 5. A diferença de nível era muito gritante, como o céu e a terra. As notícias ainda estavam transmitindo sobre o incidente no templo. Desta vez, compartilharam as filmagens finais do templo. Quando suas vistas retornaram à tela da televisão, Yang Vo viu Dora. O homem aparentemente conseguiu salvar a princesa Irene, no entanto, Dora não parecia saudável.
Ele saiu do templo sendo carregado por uma mulher que não era ninguém menos que a princesa Irene. A gravação também mostrava como o corpo de Doran se desfazia lentamente como poeira, acompanhado pelos gritos da princesa Irene. Yang Vo lamentou um pouco pela morte do homem. Segundo ele, Doran era uma boa pessoa, mesmo sendo apenas um NPC. Além disso, ele tinha um belo anel mágico. Um sorriso ganancioso apareceu no rosto de Yang Vo. Ele pensou que Doran deveria tê-lo dado o anel antes de morrer. Após a transmissão das notícias sobre o templo de Yatin, Yang Vo decidiu dormir. Ele deitou-se no sofá, enquanto a televisão ficou ligada para mostrar o próximo programa. Ainda em relação às transmissões sobre programas do Satisfy, a televisão estava atualmente exibindo sobre o tópico quente do Satisfy. Desta vez, entrevistaram usuários que estavam em ascensão. Havia Ketis, um jogador guerreiro de classe nível 203. O apresentador disse que Ketis subiu para o 53º lugar no ranking global em pouco tempo, então eles se perguntaram como Ketis alcançou esse feito. Além disso, eles também sabiam que o homem conseguiu subir 30 níveis em 3 meses. Yang Vo, ao ouvir isso, pulou de surpresa. Ele afirmou, incrédulo, como Ketis poderia alcançar o nível 30 em 3 meses, enquanto levou um ano para atingir o nível 70. Antes de responder às perguntas do apresentador, Ketis afirmou confiantemente diante da câmera que a era de Yura logo terminaria. Ele derrotará Yura e se tornará um verdadeiro top ranker. Um jogador classificado apenas em 53º contra o jogador classificado em 5º. Yang Vo chamou Kat de pessoa louca, mesmo que ele mesmo não gostasse de Yura. No entanto, Yang sabia que a mulher era uma verdadeira monstra. Ketis mostrou à audiência o segredo de por que ele conseguiu subir de nível tão rapidamente, tudo por causa da espada em sua mão. À primeira vista, a espada parece uma espada comum em geral. No entanto, quando Ketis canalizava seu poder, a espada era coberta por uma luz vermelha, parecendo assustadora. Ketis disse que era sua habilidade passiva. Ele pode modificar qualquer arma que segura, a espada absorverá alguma energia vital, sendo proporcional ao poder de ataque. Ao atacar, a espada absorve mais vida, tornando a caçada rápida. Ninguém havia ouvido falar dessa habilidade antes, porque Ketis a adquiriu apenas 3 meses atrás, e Guerreiro de Sangue é o nome de sua profissão épica. Isso é outra profissão oculta. Saber que Ketis poderia subir de nível rapidamente usando apenas uma habilidade fez Yang Vo também pensar que poderia fazer isso se usasse suas habilidades corretamente, como a habilidade descendente de Pagma. No dia seguinte, Yang Vo entrou no jogo novamente como Grid. Ele estava atualmente na Vila Barren, o mesmo lugar onde realizava missões para o Conde Escher. Grid olhou ao redor das ruas da vila, que estavam movimentadas, e viu vários jogadores tentando encontrar outros jogadores para formar uma festa, reunindo jogadores de nível 150 e acima. Grid de repente ficou sombrio quando se lembrou de seu nível -3. Jogadores desse nível provavelmente morreriam de fome porque não podiam sair. Então, por enquanto, Grid planejou procurar uma vila que correspondesse ao seu nível atual. Grid se aproximou de um cocheiro e expressou seu desejo de ir para uma vila próxima. O homem disse que Winston Village era o lugar perfeito para iniciantes e que a viagem custaria 10 peças de ouro. Grid já sabia que algo assim aconteceria, então ele verificou seu inventário antes de finalmente voltar a conversar com o homem. O homem pediu que ele se perdesse antes que pudesse dizer alguma coisa. Aparentemente, o homem adivinhou que Grid não tinha dinheiro suficiente e pretendia pedir um desconto. Recebendo tal resposta, Grid só pôde chorar no canto, lamentando seu destino. Parecia que ele ficaria preso morto na Vila Barren por causa do dilapidado sistema capitalista no jogo. Grid gritou enquanto bagunçava seus cabelos em frustração. Foi por causa do Conde Escher que ele não tinha dinheiro agora. Grid também começou a se arrepender de sua escolha de mudar de classe, o que acabou resultando em seu nível -3. Falando sobre mudanças de classe, Grid subitamente se lembrou de que agora era descendente de Pagma, o que significava que ele poderia ganhar dinheiro e subir de nível ao mesmo tempo fazendo itens. O rosto sombrio de Grid se transformou em um rosto feliz. Finalmente, ele podia ver a luz. Grid verificou sua classe, pensando que talvez pudesse obter algo extraordinário. Descobriu que sua reputação e status aumentavam a cada item que ele fazia.
Grid ficou um pouco surpreso, mas também feliz por descobrir que havia alcançado nível 1 em habilidade lendária de forjamento de ferreiro. A melhor parte, segundo Grid, foi quando descobriu que tinha uma habilidade chamada Criação. Com essa habilidade, ele podia criar seu próprio método de produção. A habilidade só podia ser usada 3 vezes, então Grid decidiu experimentar. Grid ativou a habilidade porque pretendia fazer uma grande espada no futuro. Este item seria útil para caçar e subir de nível. Para fazer a grande espada, Grid decidiu usar um material forte, como o orixalco azul. O sistema então pediu que ele desenhasse seu próprio projeto. Grid começou a desenhar, dizendo que faria sua grande espada grande e forte como um tubarão. O item também deveria ser grande, mais leve, escuro, mais brilhante. Grid também queria que o poder de ataque de sua grande espada fosse superior a 10 milhões e que ela deixasse cair meteoros do céu a cada ataque. Ele também queria que seus ataques penetrassem na defesa do oponente e alcançassem uma morte instantânea. Assim que terminou de desenhar o item, o sistema informou que a autocalibração começaria. O sistema reparou a espada, talvez porque o que Grid queria fosse bastante impossível de realizar. A autocalibração foi concluída, e a espada que Grid queria estava agora diante de seus olhos. Era a primeira vez que ele projetava algo, talvez por causa do efeito de sua classe. Grid realmente se tornou um ferreiro. Grid pulava de alegria. O item que acabará de criar era extraordinário. A espada tinha 1090 de durabilidade e 1820 de poder de ataque, 80 de defesa e mais 50 de agilidade. Agora, ele só precisava procurar o orixalco azul do Guardião da Floresta. O sentimento de alegria de Grid desapareceu subitamente quando leu que os requisitos para usar a espada eram nível 300 ou superior, com força acima de 5.000 e maestria avançada em espadas no nível 8 ou superior. As condições nos termos eram muito estranhas, na opinião dele. Mesmo o jogador classificado como número 1 ainda era do nível 250. Mesmo que ele usasse seus pontos de status em força, Grid tinha certeza de que não chegaria a 5.000. Até um ferreiro de primeiro nível era apenas de nível intermediário, mas isso exigia maestria avançada em espadas no nível 8 ou acima. Grid imediatamente ficou sombrio. Ele acabará de criar lixo com uma habilidade muito valiosa. No entanto, não era completamente inútil. Ele não tinha restrições para usar equipamentos, embora a penalidade pudesse ser bastante grande. A grande espada ainda era um item cheia para Grid, então ele tinha que tentar. Grid estava determinado. Ele tinha que entrar na festa do Guardião da Floresta. Quando expressou seu desejo ao líder do grupo, foi imediatamente rejeitado sem rodeios. Quando Grid perguntou o motivo, o líder do grupo disse que sua festa era apenas para jogadores de nível 190 ou acima. Enquanto isso, ao observar os equipamentos que Grid estava usando, mostra que ele é um jogador de nível 60. Grid se gabou, dizendo que, mesmo com seu equipamento assim, ele estava no nível 100. Ele também afirmou ter bom controle, então seu equipamento não era tão influente. Ouvindo as palavras de Grid, o líder do grupo ficou ofendido. Ele achava que Grid pensava que eles só dependiam do equipamento. O resto do seu grupo também seguiu a mesma linha, começando a zombar de Grid e causando um pequeno tumulto. Finalmente, um homem chamado Brigais veio acalmar a situação. Brigais, da Guilda Tsataka, é o primeiro jogador classificado no mundo das artes marciais, apelidado de Punho Sagrado. Os requisitos de equipamento são muito rigorosos, e até mesmo subir de nível é muito difícil para essa classe. No entanto, Brigais já tinha ultrapassado o nível 180. O líder do grupo disse a Brigais que fazer o bem deve ter limites e que não deveriam incluir usuários desconhecidos na festa. No entanto, Brigais tinha outra opinião. Ele apontou para Grid enquanto dizia que não seria melhor se tivessem mais pessoas para fazer a limpeza. Grid ficou entusiasmado ao ouvir as palavras do homem, mesmo que não gostasse da cara de Brigais, considerando-o uma boa pessoa. O líder do grupo ainda não havia aceitado as palavras de Brigais. Segundo ele, isso não fazia sentido. Ele também não tinha certeza se poderia persuadir os outros jogadores a aceitar Grid na festa. Brigais então propôs fazer um teste 1 a 1. Não seria um problema se Grid pudesse provar que seu controle era bom. Ouvindo a proposta de Brigais, Grid entrou em pânico imediatamente. Se fosse esse o caso, sua história acabou.
Ele pensou consigo mesmo que era o fim da história agora que tinha se vangloriado de suas habilidades de controle. O líder do grupo queria fazer um teste 1 a 1 para provar suas palavras, usando a desculpa de que ele tinha que controlar a perna esquerda naquele dia. Grid rapidamente fugiu dali. Como esperado, as coisas não correram bem. Por ora, Grid precisava ganhar dinheiro para pegar o trem. De repente, uma notificação apareceu, pedindo a Grid para nomear o item que ele havia criado. Inicialmente, Grid ficou confuso, mesmo que fosse apenas um item fracassado, então ele não achou que precisava ser nomeado afinal. No entanto, agora ele entendia o que queriam dizer. A habilidade de criação tinha slots limitados, então Grid planejava usá-la apenas quando realmente precisasse de um item especialmente criado. Daqui para frente, Grid ganharia dinheiro para sua jornada e aprenderia um pouco sobre fazer itens. Grid também deu o nome de Falha à sua grande espada, porque o item foi criado a partir de seu fracasso. Depois disso, ele se dirigiu a uma loja chamada Smith Brit com a intenção de vender os itens. No entanto, o ferreiro recusou e até o chamou de um monte de carne estúpido, perguntando se Grid estava menosprezando os ferreiros. O homem ainda disse que as crianças de hoje não conhecem o básico e só querem ganhar dinheiro. Grid respondeu que não era um grande problema e pediu ao homem para ajudá-lo apenas desta vez. O homem então disse que Grid não era o primeiro a menosprezar os ferreiros, e queria lhe dizer algo. Ele disse que aqueles que menosprezam os outros e suas coisas nunca fazem nada certo, pedindo a Grid para não desperdiçar sua persistência e sair da loja. Fora da loja, Grid encostou a cabeça na parede enquanto chorava. Era uma bagunça, mesmo que fosse a única maneira de conseguir dinheiro para a viagem. Depois de alguns momentos, o homem saiu da loja e disse a Grid para não perturbar o ambiente ao chorar nas paredes de sua loja. O homem então estendeu um pedaço de lenha, pedindo a Grid para cortá-lo. Era a primeira missão de Grid após mudar de classe, e a dificuldade era muito baixa. Porém, a recompensa por completar a missão não era tão grande. O problema era que, mesmo sendo apenas um jogo, alguém poderia falhar ao cortar madeira se não soubesse como. Grid então tentou usar sua habilidade de avaliação para avaliar o machado em sua mão, e o sistema informou que sua compreensão do velho machado agora estava em 100. Ele havia aprendido a fazer machados antigos. Grid pensou que alcançou 100 em sua primeira tentativa graças à sua habilidade passiva. No entanto, a teoria parecia ser muito diferente da prática. De repente, no meio do tronco, uma seta apareceu, indicando como cortar o tronco corretamente de uma vez. O tronco se dividiu facilmente em dois, e Grid comemorou interiormente. Se sua compreensão de itens lendários fosse 100, Grid estava confiante de que poderia ter sucesso rapidamente. Ele também disse a si mesmo que completaria a missão de corte instantaneamente. 2 horas depois, Grid desabou cansado. O nível de resistência -3 é muito baixo, ele só havia cortado 150 pedaços de madeira, mas já se sentia tão cansado como se tivesse cortado milhares de pedaços de madeira. No entanto, Grid não queria desistir. Ele pegou seu machado e se levantou, ele continuaria tentando, mesmo que sua resistência estivesse esgotada. Ele não poderia atrasar o desfile se quisesse sair daquela cidade de qualquer maneira. Ele só precisava aguentar um pouco mais. Graças à sua persistência, Grid finalmente conseguiu desbloquear a habilidade Persistência. Com essa habilidade, o cansaço de Grid desapareceu de repente. Ele firmou seu aperto no cabo do machado e estava confiante de que poderia concluir o trabalho. O ferreiro ficou surpreso ao sair de sua loja para verificar o trabalho de Grid. Ele não esperava que Grid conseguisse cortar 1000 peças de madeira em apenas 6 horas. Sorrindo apesar do cansaço, Grid disse que a tarefa era muito fácil, afinal, ele também era um ferreiro. No entanto, o homem não parecia acreditar que Grid era um ferreiro. Ele deu a Grid outra missão, que era minerar 80 minérios de ferro. O homem disse que só confiaria no jovem se Grid conseguisse concluir a missão com sucesso. Grid aceitou alegremente, já que os pontos de recompensa, 55x, da conclusão da missão poderiam trazê-lo de volta ao nível 0. Ofegante, Grid finalmente chegou ao local da mina. Grid não esperava que levaria 3 horas para uma jornada que deveria durar apenas 30 minutos, devido ao seu nível negativo e ao equipamento destinado a jogadores de nível 70. Os movimentos de Grid ficaram muito lentos.
Ele realmente queria tirar sua armadura, pois o item dificultava o movimento do seu corpo. Em seguida, ele se aproximou de um dos mineiros e disse que queria minerar minério de ferro para o Sr. Smith. O mineiro notou a aparência de Grid antes de finalmente, num tom um pouco desdenhoso, informar aos outros mineiros que Smith era quem enviará Grid para lá. Seu parceiro também menosprezou Grid, dizendo que a chegada deles só atrapalharia o trabalho deles. O mineiro então disse a Grid para ir para um canto e imitar o que estavam fazendo enquanto continuava seu trabalho. O mineiro estava chateado porque Smith enviou pessoas como Grid, mesmo que estivessem ocupados, então ele pretendia apresentar uma reclamação. Após o trabalho ser concluído, Grid foi pedido para ficar em um canto observando a área em que ia cavar. Somente então ele balançou sua picareta com toda a sua força, e o minério de ferro começou a saltar do chão. Os mineiros que haviam subestimado Grid ficaram surpresos ao ver as habilidades do jovem. Eles não pensavam que Grid pudesse minerar tão facilmente, mesmo usando armadura. Começaram a se sentir inseguros por terem julgado precipitadamente antes de ver as habilidades de Grid. Agora, admitiam que Grid era uma pessoa especial que mais tarde se tornaria um mineiro extraordinário. Grid continuou a balançar sua picareta, coletando mais e mais minério de ferro. Seu corpo parecia que ia quebrar, no entanto, Grid não queria desistir, pois a persistência era sua arma. Não demorou muito, e agora Grid tinha coletado 170 minérios de ferro, mais do que Smith havia solicitado. Grid gritou animado, seu sorriso se alargou, mesmo com o suor escorrendo pelo rosto. Finalmente, ele havia alcançado o nível 1. Após concluir com sucesso a missão de minerar minério de ferro de Smith, o nível de Grid agora tinha retornado ao nível 1, seu status mínimo devido à falta de penalidade de nível agora estava de volta ao status normal. O total de pontos de status no nível 1 deveria ser 22, no entanto, devido à linhagem sanguínea de Pagma, os pontos totais eram 165. Depois de calcular a nova persistência e adicionar os pontos adicionais indomáveis, o total era de cerca de 182 pontos. Uma coisa que chamou a atenção de Grid foi que, ao ver seus pontos de status, estava listado como 40. Deveria haver 10 pontos por nível, então Grid ficou surpreso por ter 40 pontos. Grid então lembrou que 4 níveis foram calculados do nível -3 para o nível 1, então agora fazia sentido que os pontos fossem 40. Após a mineração, Grid voltou para Smith. O homem disse timidamente que não esperava tratar alguém tão extraordinário quanto Grid tão duramente. Imediatamente, Grid se sentiu desgostado com o comportamento de Smith. Uma notificação apareceu, informando que a afinidade de Smith de Grid aumentou em 60 e sua reputação dentro da cidade desolada aumentou em 200. Smith pulou para abraçar o braço de Grid, pedindo ao jovem que não ficasse bravo, pois ambos eram ferreiros. No entanto, isso fez com que Grid se sentisse ainda mais desgostado, desconfortavelmente tentou remover o braço de Smith. Grid também pediu a Smith para recomendar alguns itens que poderiam ser vendidos imediatamente, pois ele realmente precisava de dinheiro para pegar o trem. Inesperadamente, Smith já havia preparado esse item. O homem deu a Grid uma flecha Jaffa. Segundo Smith, a flecha era definitivamente suficiente como o primeiro item de Grid. Grid observou a flecha com uma expressão incerta, pensando que as flechas eram muito simples e mesmo que fossem vendidas, não seriam caras. Smith negou, afirmando que a flecha não era uma flecha comum. Diferente da flecha Jaffa anterior, a flecha que Grid estava segurando agora tinha um pouco de material Jaffa misturado com aço nela. O efeito é que ela é capaz de penetrar nas defesas do inimigo. Smith disse que flechas são muito necessárias ao atacar golems muito fortes, como na missão do Guardião da Floresta. Grid então usou suas habilidades para avaliar a flecha. Uma série de informações sobre a flecha Jaffa começaram a surgir. Com base nas informações do sistema, o entendimento de Grid sobre a flecha era em torno de 89. Também estava escrito que Grid agora poderia usar as flechas Jaffa proficientemente. Grid pensou que se aumentasse seu entendimento desmontando a flecha, talvez pudesse aprender o método de fabricação. No entanto, Smith, com o rosto corado, disse que ensinaria a Grid como fazer. Smith começou a mostrar o método de fabricação das flechas Jaffa para Grid. Primeiro, o minério de ferro é derretido colocando-o em um forno. Depois disso,
A calcário e outras impurezas devem ser removidas do ferro, resfriando o ferro fundido para obter um ferro ainda bruto, mas não adequado para ser usado como arma. Para torná-lo adequado, é preciso reduzir o carbono por meio de um processo chamado fabricação de aço. Smith enxugou o suor da testa e disse que era apenas o processo de fundição e perguntou se deveriam tentar com minério Jafa. Embora seja um pouco difícil obter a proporção certa de minerais, Grid animadamente concordou que deveriam tentar. Ele então colocou luvas e executou o processo anteriormente demonstrado por Smith. Mesmo que Satisfy seja um jogo realista, Grid achou que ganhar conhecimento no jogo era bastante fácil, especialmente para aqueles que têm algo chamado efeito de compensação de classe. 5 minutos não tinham passado, mas Grid já havia conseguido aquecer o forno. Uma linha de notificações então apareceu, informando que os descendentes de Pagma são sensíveis à temperatura e que Grid pode medir precisamente a temperatura do forno de combustão. A janela de notificação também mostra os detalhes da temperatura para que Grid possa descobrir facilmente. Grid comemorou felizmente quando completou com sucesso a missão. Agora, ele recebe 3 lingotes de metal Jafa e 80 pontos como recompensa de conclusão. Smith disse que Grid era extraordinário, apesar de não ter experiência em fundição. Aquele jovem não poderia mais ser chamado de talentoso, segundo Smith, era mais como Pagma renascendo. Grid pensou que não era a reencarnação de Pagma, mas seu descendente. Após completar com sucesso a missão, o nível de Grid aumentou para o nível 2. Smith continuou a mostrar a Grid como fazer pontas de flecha. O metal líquido que foi misturado e aquecido é então despejado no molde. As pontas das flechas endurecerão por 40 minutos. O próximo processo vai para a bigorna. Smith disse que ao acertar a ponta da flecha, Grid também pensou sobre o equilíbrio em ambos os lados. Ele também tinha que afiar a ponta de forma limpa. Depois disso, a coisa a fazer é colocar a ponta da flecha no cabo para aumentar a nitidez. O equilíbrio de peso deve ser certo entre o cabo e as cerdas. Smith entregou as flechas acabadas a Grid e perguntou se Grid poderia fazer. Grid respondeu, é claro, em um tom confiante. Agora, seu entendimento da flecha Jafa atingiu 100%. Smith disse que os materiais eram gratuitos desta vez. Ele teve Grid começar a fazer suas próprias flechas enquanto observava o jovem. Enquanto assistia Grid trabalhando, Smith disse em seu coração que, como ele esperava, Grid não era uma criança comum. A maneira como ele manipula metal líquido é como uma aula de mestre. Em seguida, Smith lembrou que não tinha ensinado a Grid como fazer cabos de flechas. Ele decidiu fazer isso para Grid enquanto esperava o metal esfriar. No entanto, Grid recusou a ajuda de Smith. Ele disse que podia fazer seu próprio cabo de flecha porque seu entendimento tinha atingido 100%. O método de fazer cabos também havia sido adicionado às suas habilidades. Embora a lista de produção de itens ainda fosse pequena, Grid estava certo de que um dia chegaria o dia em que a lista estaria tão cheia que não caberia mais. Grid começou a fazer seu cabo de flecha. Ele endireitou a parte inclinada e, após cortá-la completamente, prendeu as penas usando cola. A eficiência era extraordinária devido aos efeitos de destreza e compensação de classe. Smith elogiou Grid, mesmo que só tivesse visto uma vez, o jovem já conseguia fazer. No entanto, o que o surpreendeu foi quando Grid subitamente resfriou as pontas das flechas mergulhando-as em água. Smith disse que esse método pode endurecê-las, mas afetará sua durabilidade. Grid pediu a Smith que não se preocupasse porque planejava fazer uma fundição nas pontas das flechas. Smith não esperava que Grid também soubesse sobre fundição, no entanto, achou que era demais para um item tão barato. Smith disse que Grid não conseguiria fazer muitas flechas usando esse método. Grid respondeu que se ele as fizesse um pouco melhor, poderia vendê-las por um preço mais alto. Grid percebeu que essa era a única maneira de ter sucesso, se quisesse que ninguém o considerasse um ninguém. Um cabo de flecha foi feito e agora tudo o que resta é instalar a ponta da flecha. Grid fundiu a ponta da flecha com o cabo. Para ele, o trabalho era realmente interessante. Anteriormente, ele era apenas um trabalhador braçal. Grid nunca pensou que se sentiria tão feliz por poder trabalhar em um lugar assim. Grid havia terminado de fazer as flechas, então a missão também deveria estar concluída. De repente,
Uma notificação aparece dizendo que a respiração do ferreiro lendário foi ativada instantaneamente. A flecha e a mão de Grid vibraram, emitindo luz, deixando-o confuso sobre o que estava acontecendo. Estava escrito lá que a habilidade Respiração do ferreiro lendário de Grid estava no nível 1. O efeito da habilidade era que todos os efeitos de status dos itens criados aumentavam em 5%. Além disso, nesta habilidade, há uma rara oportunidade de fornecer recursos especiais a itens que foram criados. Fornecer recursos especiais, conforme mencionado na habilidade, funciona diretamente em itens feitos por Grid. A flecha em sua mão parecia começar a ser envolvida por uma luz roxa. Novas notificações aparecem novamente, mostrando os detalhes da flecha criada por Grid. A flecha é uma flecha Jaffa especial, que está incluída na categoria de itens épicos. A flecha pode ignorar algumas defesas inimigas. Grid, ao ler a informação, ficou surpreso. Ele nunca pensou que poderia criar um item de categoria épica. O sucesso de Grid em criar itens de categoria épica fez com que todas as suas estatísticas aumentassem permanentemente em 4. Além disso, sua reputação também aumentou em 80 em todo o continente e ganhou 300x pontos. Grid também avançou com sucesso para o nível 3. Smith deu um tapinha no ombro de Grid enquanto o elogiava grandemente. O homem disse que não fazia ideia de que um garoto inexperiente como Grid poderia fazer flechas perfeitas. Grid se virou com uma expressão de lágrimas que deixou Smith surpreso. Independentemente de ele se arrepender ou não, Grid disse que se fosse tão fácil conseguir itens épicos, ele teria feito uma espada desde o início. Grid olhou para suas flechas. Entre as flechas neste mundo, nenhuma tinha um poder de ataque superior a 40. Além disso, havia a opção adicional de ignorar completamente a defesa do inimigo. Grid achou que as flechas eram melhores do que a maioria das armas de duas mãos de nível 21. O efeito da classe de ferreiro era verdadeiramente extraordinário. Smith estava um pouco arrependido, grato de que Grid não poderia ficar lá por mais tempo. No entanto, Grid pediu a ele que não se preocupasse, pois se o destino os unisse, se encontrariam novamente. Smith então deu 100 flechas Jaffa, assim como 3 hastes de metal Jaffa, para Grid. Grid aceitou enquanto expressava seus agradecimentos, pensando talvez fosse por causa da alta afinidade que Smith lhe deu tanto. Smith agiu novamente com timidez e disse que seria ótimo se pudessem viver juntos. Grid estremeceu e, com nojo, pediu a Smith que parasse de dizer algo terrível. Grid carregou todas as flechas que Smith lhe deu. Embora fosse um presente legal, o peso atrasaria um pouco até chegar à cidade. Grid sorriu com confiança. No entanto, contanto que pudesse vender as flechas, ele poderia deixar a cidade. Enquanto isso, nas profundezas da floresta, na cena da incursão do Guardião da Floresta, uma festa composta por membros da guilda Tsataka era vista lutando contra golems. Mesmo lutando o máximo que podiam, a maioria dos membros da festa ainda tinha dificuldade em lidar com os golems. Uma flecha foi disparada, atingindo o ombro do golem e estilhaçando. Jishuka, a mestra da guilda Tsataka, ficou segurando sua besta. Jishuka riu com uma irritação. Mesmo que ela tivesse avisado aquelas pessoas. Jishuka chamou os membros da guilda que ainda estavam lutando, dizendo-lhes para se moverem rapidamente se quisessem ficar vivos. Higas, Tobin e Vontner rapidamente executaram as ordens da mestra da guilda. Jishuka observou seus membros da festa. Ela gemeu novamente. Quase todos os membros estavam mortos. Embora tenham conseguido derrotar o golem-chefe, aqueles que morreram foram derrotados pelos golems menores. O dano foi muito grande. Embora de alguma forma tenham conseguido completar a incursão do Guardião da Floresta, Jishuka então perguntou sobre os itens que caíram do golem. Higas respondeu que havia 30 minérios de ferro negro, 7 oricalcuminas e 1 oricalcuminas azul. Quanto ao escudo de ametista, que tem a menor taxa de queda, não aparece mais. Vontner respondeu que pelo menos conseguiram oricalcuminas azuis. Eles lutaram o dia inteiro, mas acabaram perdendo dessa vez. Jishuka perguntou a Tobin quantos membros da festa morreram. Tobin respondeu que eram 75 pessoas no total, incluindo membros da guilda Tesca. Tobin explicou ainda que, quando as tropas principais estavam enfrentando o chefe, os golems se multiplicaram e foi muito problemático para eles. Jishuka parecia preocupada.
O nível da missão de classificação S acabou sendo mais difícil do que o esperado. Eles deveriam pelo menos fazer um plano antes de tentar a missão novamente. Uma vez de volta à Vila Desolada, Jichuka disse em um tom ligeiramente decepcionado que a quarta incursão não produziu nada e o valor do Guardião da Floresta diminuiu entre os usuários. Com essa taxa, a qualidade dos usuários para futuras incursões diminuiria. A guilda Tesca, provocada, consiste apenas em membros de alto nível. No entanto, devido ao seu tamanho pequeno, sua fama é pequena em comparação com sua classificação antes do lançamento do Satisfy durante a era do LTS. Na época, havia 17 de seus membros atuais. Devido ao número pequeno, sempre estavam em classificações com outros jogadores regulares. No entanto, mesmo esse método tem seus limites. Tobin disse que, sem o escudo de ametista, eles não poderiam continuar a missão. Ele também sugeriu que eles se concentrassem em aumentar sua força e não pensassem muito em incursões ainda. Os outros membros também pareciam concordar com a proposta de Tobin. Higas disse que não se importava, desde que pudesse lutar, e Vontner também disse que não deveriam se apressar e esperar um pouco mais. Depois de ouvir as opiniões dos membros, Jichuka decidiu que a guilda Tsataka, a partir de agora, se concentraria em aumentar seus respectivos níveis e melhorar seus equipamentos. Ela advertiu firmemente que, em 6 meses, qualquer pessoa cujo nível não subisse 15 níveis morreria. Jichuka também fez uma exceção para Higas, exigindo que o homem pelo menos avançasse 20 níveis. Higas estava miserável, enquanto Vontner ria dele. Após a reunião ter terminado e os outros membros se dispersado, Jichuka passou pela casa de leilões por um tempo. Ela pretendia comprar flechas Jaffa. Jichuka estava ciente de que a situação de sua guilda estava ruim. Normalmente, eles atraíam atenção quando o jogo Satisfy foi lançado, mas agora, mesmo olhando para eles, outros usuários não queriam. Sim, ela poderia verificar a lista de flechas antes de decidir qual comprar. Havia uma coisa que chamou sua atenção. Jichuka não sabia o que passava pela cabeça da pessoa para vender flechas a 3 vezes o preço normal. No entanto, quando viu que a flecha era um item épico, os olhos de Jichuka se arregalaram. Ela estava tão surpresa. Jichuka já havia pedido a cada ferreiro para fazer flechas para ela, mas nunca ouviu falar de flechas de alto nível antes. Além disso, este item pode ser como uma trapaça. A flecha poderia ser uma arma decisiva em uma batalha de alto nível. Antes de tudo, Jichuka pretendia dar lances nas flechas. No entanto, ela também estava curiosa sobre quem as fez. Se não fossem os 2 melhores ferreiros ranqueados, Pagme Sting, significava que havia um ferreiro que havia ultrapassado ambos os níveis. Higas respirou fundo. Ele foi lançado na confusão depois de receber ordens de Jichuka. Higas não conseguia parar de pensar em como poderia subir 20 níveis em 3 meses. Bantner então pediu a Higas que pensasse nisso seriamente. Além disso, Higas já conhecia a personalidade de Jichuka. Se Jichuka dizia que os mataria, Vontner tinha certeza de que ela estava falando sério. Em tom de brincadeira, Vontner disse que pelo menos pagaria pela última refeição de Higas. Ele então ofereceu um pedaço de carne que tinha sido mordido e pediu a Higas para abrir a boca para que pudesse alimentá-lo. De repente, um anúncio apareceu da guilda. Vontner imediatamente leu o conteúdo. Descobriu-se que Jichuka os instruiu a procurar um ferreiro cujo nível de jogador fosse abaixo do nível de habilidade dele. Higas bateu na mesa com emoção, dizendo que sua mestra de guilda era caprichosa. Mesmo que Jichuka tenha dito recentemente para eles aumentarem de nível, agora ela lhes deu uma nova tarefa. Bantner suspeitou que Higas tinha visto o conteúdo da mensagem na notificação. Ele disse que a raiva de Higas não durou nem um momento quando viu que o jovem estava agindo alegre novamente e o chamou de bom rapaz. Vontner voltou a ler a mensagem de acompanhamento ao anúncio. Jichuka disse através do anúncio que esse usuário tinha habilidades que poderiam fazê-los vencer o Guardião da Floresta. Vontner pensou que Jichuka estava muito confiante, então ele convidou Higas para procurar a pessoa a quem sua mestra de guilda estava se referindo. Ao mesmo tempo, Jichuka também planejava encontrar o usuário ferreiro que fez o item épico. Segundo ela, todas as guildas no continente inteiro entrariam em caos se também procurassem por esse usuário. Então, a guilda Tsataka precisava encontrá-lo primeiro.
Rumores sobre um ferreiro sendo procurado por várias guildas poderosas também chegaram à área de mineração. Um dos mineiros contou que sabia sobre os rumores a um homem que estava sentado. O homem era ninguém menos que Pamuri, o melhor ferreiro ranqueado. Pamuri respondeu ao relato do mineiro que acabará de ver a notícia em questão, a flecha de categoria épica. Depois de ler a seção de descrição do item feito pelo ferreiro que era alvo dos rumores, Pamuri ficou atordoado. Ele nem sequer era chamado de mestre artesão na descrição do item, embora isso tenha acontecido apenas 2 vezes. Ele foi o primeiro a criar um item de nível épico. Ele se orgulhava de se esforçar mais do que qualquer outra pessoa. No entanto, ver alguém capaz de igualar suas conquistas deixou Pamuri se perguntando quem era essa pessoa. Retornando ao mundo real, Yang Vo soltou um grande bocejo. Uma tigela de macarrão instantâneo foi servida à sua frente enquanto esperava a abertura do escritório de empregos. Agora que o escritório de empregos estava aberto, trabalhadores, incluindo Yang, eram vistos na fila para empregos distribuídos pelos funcionários. O primeiro trabalho era em um canteiro de obras, e precisavam de 4 pessoas. Jovens mulheres pretendiam se voluntariar, mas antes que pudessem fazer qualquer som, um homem esbarrou no ombro de Yang e pegou o trabalho primeiro. Yang Vo parecia irritado, mas não pôde desabafar, então deixou o incidente passar sem dizer nada. O segundo trabalho exigia 3 instaladores de telhas. Yang Vo se voluntariou novamente, no entanto, 3 pessoas já haviam se apresentado para o trabalho. Desta vez, Yang Vo não conseguiu conter sua irritação. Ele gritou furiosamente para os 3 homens, dizendo que também estava lá para se sustentar. O funcionário do escritório de empregos os parou e mencionou o próximo trabalho, ou seja, o trabalho de instalação elétrica. Desta vez, Yang Vo não queria fazer isso, apesar de o salário ser bom. O trabalho é muito exigente, ele já tentou no ano passado e, no final, o custo do medicamento foi maior do que a renda ganha. De repente, um homem parado próximo levantou a mão de Yang Vo sem o consentimento dele, fazendo parecer que ele estava disposto a fazer o trabalho. Yang Vo, que foi forçado a fazer um trabalho que não queria, gritou irritado com o homem. No entanto, a pessoa que ele gritou apenas olhou para longe sem se importar. No dia seguinte, de manhã cedo, Yang Vo se despediu de sua família para ir trabalhar. No entanto, seu pai o chamou e pediu que ele se sentasse. Yang Vo parecia relutante, além disso, estava com pressa. No entanto, no final, ele ainda obedeceu às palavras de seu pai. Seu pai lhe deu algum dinheiro para suas necessidades diárias e pediu a Yang Vo que descansasse naquele dia. Yang Vo contou o dinheiro que seu pai lhe deu, a quantia era de 70.000 won, enquanto agora a taxa diária era de pelo menos 90.000 won. Sei o repreende, dizendo-lhe para ser grato por seu pai ainda estar disposto a lhes dar dinheiro. Ele também lhe deu um passe e disse para ele relaxar. Yang Vo se sentiu tocado pelo tratamento caloroso de sua família. Ele pediu levemente ao pai para pagar todas as suas dívidas. Instantaneamente, uma tigela de arroz voou em sua testa. Yang Vo então fez login no jogo. No entanto, ele não se sentia animado. O motivo era nada além de porque todas as suas economias foram usadas para pagar suas dívidas. Grid, então, verificou o site de leilões para ver o quanto o preço da flecha tinha subido. Grid ficou em profundo choque ao ver o preço da flecha. Inicialmente, ele havia definido o preço em 18 pratas, no entanto, alguém comprou por 72 pratas. Grid sorriu felizmente. 72 pratas equivaliam a 71 ouro e 28 pratas, se convertidas para a moeda da vida real. Ele ganhou pelo menos 80.001 em apenas 6 horas. Grid correu para o escritório de leilões, ansioso para receber o dinheiro. No entanto, o homem só lhe deu 60 ouro e 59 pratas, dizendo que ele precisava pagar uma comissão de 15%. Grid então pensou que, se pudesse ganhar dinheiro apenas fazendo itens, não havia motivo para ele deixar aquele lugar. No entanto, assim que ele se lembrou de Smith, Grid imediatamente pensou que aquele lugar era perigoso, então era melhor fugir. A caminho de Baron Village, Grid protestou com o cocheiro, pois o custo de 8 ouro e 90 pratas era muito caro para ele. No entanto, o cocheiro pediu a Grid que fosse grato porque ele concedeu um desconto. Grid então perguntou sobre Winston Village, pois, segundo o que se lembrava,
O cocheiro tinha dito que a vila era muito adequada para iniciantes como ele. O cocheiro disse a Grid que Winston Village poderia se tornar uma cidade devido à sua alta popularidade, e aparentemente, a família Stein seria os novos senhores da cidade. Stein, o nome lhe soava familiar. Grid tentou se lembrar, parecia que tinha ouvido os nomes em algum lugar. À frente, Winston Village começava a surgir à vista. Grid sorriu levemente, finalmente, ele logo chegaria ao seu destino. Winston Village parecia 4 vezes maior que Barron, e as ruas também pareciam mais movimentadas. A primeira coisa que Grid queria fazer após chegar lá era reorganizar seu inventário, pois seu peso tornava seus movimentos muito lentos. Grid começou a verificar seu inventário, escolhendo quais itens deveriam ser colocados no depósito. Além disso, ele também precisava analisar a armadura angelical e a grande espada de Mammon. Grid pensou que, se seu entendimento aumentasse, a penalidade também diminuiria. O sistema informou que o entendimento de Grid da grande espada de Mammon atingiu 33%, e 65% para a armadura angelical. Como o entendimento aumentou, as penalidades também foram ajustadas. Para a grande espada de Mammon, a redução de poder de ataque foi ajustada para 20%. Enquanto isso, para a armadura angelical, a redução na defesa foi ajustada para 8%. Grid então se dirigiu ao armazém e pediu aos funcionários que o abrissem para ele. O funcionário informou que a taxa era de 30 pratas. Grid ficou um pouco irritado porque tudo se tratava de dinheiro. No entanto, como ele precisava de um armazém, acabou pagando. Depois de pagar, Grid armazenou sua armadura e armas primeiro. Enquanto isso, sua flecha de nível épico foi guardada como lembrança. Ele achou um desperdício gastar 10 pratas para manter a flecha. O corpo de Grid agora se sentia mais leve porque não estava mais usando armadura. Agora era hora de procurar uma oficina de ferreiro. Não demorou muito para Grid encontrar uma oficina de ferreiro. A oficina era enorme, e Grid tinha certeza de que ferreiros de níveis intermediário a alto estavam lá. Pensar nessa possibilidade o deixou empolgado, pois ele tinha habilidade que faria com que NPCs de ferreiros de níveis intermediário a alto tratassem amigavelmente. Grid abriu a porta e, para sua surpresa, o lugar estava vazio, com apenas um homem idoso deitado. Algumas garrafas usadas estavam perto de sua cama. O homem se levantou e perguntou por que Grid estava ali. Grid respondeu que queria criar um item campeão de vendas e perguntou se o homem poderia ajudá-lo. O homem disse que uma empresa chamada Miro estava vendendo itens no atacado a preços mais baixos, então os itens naquele lugar não estavam vendendo bem. Ele também contou a Grid que a oficina havia fechado há muito tempo. Grid ficou surpreso ao ouvir isso, sua expressão ficou irritada. A ideia de que sua busca por este lugar poderia ser em vão o irritou. Grid estava prestes a perguntar novamente se havia outras oficinas de ferreiro por perto. No entanto, antes que a pergunta fosse concluída, um grupo de homens entrou na oficina gritando. O homem que parecia ser o líder da turba gritou com raiva para o velho, pedindo-lhe que entregasse a oficina enquanto ainda estavam de bem. Ele então entregou um contrato de venda, dizendo ao velho para assiná-lo. Grid leu brevemente o contrato, sem saber que havia algo entre Khan, o homem que era dono da oficina, e uma empresa chamada Miro. Quanto aos detalhes do problema, Grid não sabia. O que estava claro era que, antes que a situação piorasse, ele saiu rapidamente de lá. Um dos homens impediu Grid. Ele percebeu que Grid estava olhando para o contrato e o acusou de ser um espião enviado pela empresa de scanners. Grid se sentiu um pouco ansioso. Os homens acabaram sendo capangas contratados pela empresa Miro, NPCs ilegais que muitas vezes matam usuários. Essas pessoas eram pelo menos do nível 35, então Grid não queria agir precipitadamente, o que o colocaria como oponente deles. Grid honestamente disse que acabará de chegar à Vila Winston e não sabia que a oficina não estava mais em operação. Felizmente, o homem acreditou nele e mandou que ele saísse imediatamente. Khan leu o conteúdo do contrato. Ele chamou os NPCs ilegais de criminosos que pretendiam encerrar o negócio da família que durava 7 gerações. O homem careca respondeu às palavras de Khan com raiva, perguntando se Khan sabia do sofrimento que eles passaram por causa disso. Ele também insistiu que Khan lhe desse metade do dinheiro que recebeu ao assinar o contrato. Eles então mencionaram que o filho de Khan havia morrido devido a uma doença, então quem mais continuaria o negócio?
Grid, que ouviu isso, sentiu-se muito irritado por algum motivo. No entanto, ele tentou se acalmar. Grid disse a si mesmo que não era um herói e deveria apenas sair dali, pois não era um problema dele. No entanto, ele não estava certo de que a calma seria suficiente. Uma notificação aparece dizendo que a missão Raiva do Ferreiro foi criada. O conteúdo da missão é se livrar dos pedidos da Miro e destruir a oficina do Ferreiro. Se aceitar a missão, Grid receberá uma habilidade chamada Raiva do Ferreiro. Pensando que a recompensa por aceitar a missão era uma habilidade profissional, Grid decidiu fazê-lo. Grid então avaliou suas chances. Havia uma habilidade na qual ele podia confiar, a paciência do ferreiro lendário. Esta habilidade aumentaria sua saúde, defesa e agilidade em 20 por uma hora. Além disso, ele tinha uma habilidade passiva que o tornaria imune a todos os ataques quando sua saúde atingisse o ponto mais baixo. Além disso, ele tinha estatísticas no nível 20. No entanto, o problema era que Grid deixou todos os seus equipamentos no armazém e não estava segurando uma arma. Agora, Grid de repente se lembrou das flechas, e era um item de nível épico. Mesmo que seu poder de ataque fosse baixo, contanto que sua capacidade de ignorar a defesa inimiga estivesse ativa, ele ainda teria uma chance. Grid virou-se. Ele não saiu. Em vez disso, pediu aos capangas que deixassem Khan em paz. O bandido ficou irritado. Eles já tinham deixado Grid viver, mas agora o jovem os desafiava. Um deles disse em tom de zombaria o que Grid poderia fazer com apenas uma flecha. Um dos bandidos pulou para atacar Grid com sua espada, felizmente ele conseguiu escapar. Grid procurou oportunidades para usar as habilidades que acabará de receber e, em seguida, correu em direção à escada estreita na oficina. Os capangas o perseguiram, e quando estavam prestes a atacá-lo novamente, Grid ativou imediatamente sua habilidade Raiva do Ferreiro e desferiu um ataque crítico em um dos capangas. Assim que a habilidade foi ativada, o poder de ataque e a velocidade de ataque de Grid aumentaram significativamente por 20 segundos. Graças à maior velocidade de ataque, ele conseguiu desferir 2 ataques no capanga, além de ativar a habilidade de ignorar defesa, causando um golpe crítico que o matou em apenas 2 ataques. A morte do capanga fez Grid subir 5 níveis de uma vez. Agora, o nível de Grid havia aumentado para 8, deixando-o atordoado, pois não esperava subir 5 níveis ao derrotar um jogador de nível 35. Ainda restavam 4 capangas, todos com alto poder de ataque, mas baixa defesa. Para derrotá-los, Grid precisava investir pontos em força e agilidade. Grid atribuiu 50 pontos de estatísticas para força e 60 pontos para agilidade. Ainda havia 10 segundos antes que a habilidade Raiva do Ferreiro fosse desativada, então ele planejava matá-los no tempo restante. Grid atacou um dos capangas chamado Praga até que o homem caísse. Infelizmente, ele não morreu como seu primeiro parceiro. Grid não teve escolha, agora tinha que enfrentá-los de frente. Se os capangas o cercassem, ele não sobreviveria a 2-3 ataques, mas Grid tinha um plano de backup. Seus pontos de vida e defesa eram quase inexistentes, no entanto, se os capangas o cercassem, ele poderia matá-los com um único golpe. Grid só precisava sobreviver até então. Mas é isso pessoal, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Se curtiram a obra nova, deixe o like e comentem para eu trazer uma nova continuação. Espero vocês nos próximos vídeos.